Fala pessoal, Theo Hayashi aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Como sempre, falando sobre liderança, sobre espiritualidade, cosmovisão bíblica, sobre o reino de Deus. Hoje eu vou falar sobre liderança, por sinal. Eu vou falar sobre o percurso de um líder. Porque as pessoas pensam que as pessoas nascem líderes. Não, na verdade existe um processo de formação para alguém se tornar um líder efetivo. Então, se você realmente quer crescer na tua liderança, eu quero te encorajar a você prestar atenção nesse episódio. E para você que já está aqui recebendo então os conteúdos frescos do nosso podcast, não deixe então de deixar um like aí, mandar um comentário, dar um joinha e envia aí para o máximo de pessoas que você conseguir. Bom, vamos lá. Pular direto para o nosso conteúdo. Eu quero falar aqui sobre 5 estágios na vida de um líder. Um líder, ele vai passar por um percurso de 5 fases. Todo líder mesmo, para ser um líder legítimo e genuíno, ele precisa começar a sua trajetória de liderança indo atrás do seu propósito. O que seria o propósito? A busca pelo propósito talvez não seja tão romântica quanto soa, mas é extremamente importante. Eu diria que é imprescindível para uma liderança efetiva. O propósito nada mais é do que a razão pelo que algo foi criado. Você foi criado para algo. Esse algo é o teu propósito. Quando eu tenho aqui uma caneca aqui, ela foi criada para algo. É conter, então, café, chá, água. Esse é o propósito dessa caneca. O propósito desse microfone é divulgar, então, as ondas sonoras que estão saindo daqui para chegar aí. Esse é o propósito desse microfone. Por exemplo, uma lâmina. Uma lâmina pode ser criada tanto para ser uma faca e ajudar a cozinhar e alimentar pessoas famintas, como também pode ser uma lâmina de um bisturi que é usado numa cirurgia para levar então saúde ou cura, como também pode ser uma espada que vai ser usado como um instrumento bélico para fazer guerra, para matar, para conquistar novos territórios. Então quer dizer, você pode ter um propósito, só que não é só descobrir, o meu propósito é cortar, assim como uma lâmina sabe que ela deve cortar. Mas essa busca do propósito, ela tem algumas camadas. Então sim, você descobre a razão pelo algo que você foi criado, mas também você descobre aonde que você vai cumprir esse propósito e como você vai cumprir esse propósito. Afinal de contas, só dizer eu sou uma lâmina não é suficiente. Temos que saber se você vai atuar na cozinha, se você vai atuar na sala de cirurgia ou no campo de batalha. Quando você começa esse processo de dizer eu quero começar a entender o meu propósito, não é algo tão simples, mas é extremamente importante. E ao longo dessa caminhada, você vai provavelmente encontrar algumas crises. Porque você pensa que você é uma lâmina para cortar batata. Daí você descobre que não, na verdade, eu tenho que estar atuando numa sala de cirurgia. Mas na sala de cirurgia não se corta batata. Aqui é um bisturi. Então você começa essas crises para entender como que você vai exercer o teu propósito, aonde você vai atuar com o seu propósito. E todo ser humano, ele foi criado para liderar. Põe isso na tua cabeça. Agora, cabe a você, cabe a mim, cabe aos seres humanos entenderem o propósito de sua liderança, aonde eles vão exercer liderança e qual maneira que eles vão exercer a sua liderança. Então, quando você começa a descobrir o teu propósito, você vai perceber que aos trancos e barrancos, com lágrimas, com sangue, com suor, com o joelho no chão, com suas crises, com seus choros no meio da madrugada, com suas dúvidas, o que faz parte. Porque um líder genuíno, ele tem que passar pelas crises da busca do propósito. Mas quando ele começa a sair daquela busca, ele começa a encontrar aquela busca, você entra na segunda fase. A primeira fase é a busca do propósito. E porque você fez direitinho essa primeira fase, você está agora na convicção. Algo está sendo gerado no teu coração de convicção. Por quê? Depois da clareza do teu propósito, vem a convicção do propósito. Primeiramente, clareza. Segundo, convicção. Você precisa entender de uma maneira apurada, de uma maneira precisa, o teu propósito.
Uma vez que você sabe isso e tem essa clareza, agora você tem convicção. Você simplesmente sabe. Para nós que somos pessoas de fé, nós podemos dizer: eu tenho fé do meu propósito. E alguns podem até questionar e falar: como é que você sabe? Como é que você tem essa fé? E talvez a resposta mais adequada para uma pessoa que tem fé é: eu só sei que eu sei. Isso é convicção. Uma outra maneira de falarmos sobre convicção é uma crença inabalável. Se você tem uma crença que é inabalável, ela vai se tornar inabalável porque você passou pela crise e o processo da busca de propósito. Você fala assim: eu sei que eu sei que eu sei. Em outras palavras, a convicção nada mais é do que uma crença inabalável, porque entende duas coisas. O que você entende? Você entende tanto a necessidade como a possibilidade do propósito ser cumprido. Para você ter uma convicção do seu propósito, você tem que ter a convicção de que, sim, eu sou necessário no mundo. A minha empresa é necessária no mercado. A minha igreja é necessária na sociedade. A minha ONG é necessária na minha geração. Você tem essa convicção de necessidade. Agora, só ter a convicção de necessidade não basta. Você também tem que ter a convicção da possibilidade. E nem sempre vai ser fácil. Na verdade, a maioria das vezes não vai ser fácil. Mas quando você tem convicção de necessidade, você segue com a convicção de possibilidade. É possível eu fazer a diferença. É possível eu levar educação para pessoas que não têm acesso. É possível eu alimentar o faminto. Quando você começa a ter tanto o senso de necessidade como o senso de possibilidade, isso então são os pilares essenciais da tua convicção. A tua convicção não é só algo utópico que você pensa e fala: eu quero crer, eu quero crer. Não. É uma crença inabalável, fundamentada tanto na necessidade como na possibilidade. E sem essa convicção, a verdade é que o desânimo e os desafios da tua trajetória como líder, como um líder espiritual, como um empreendedor, como um líder comunitário ou como um líder na tua casa, os desafios vão manter o seu propósito só no âmbito do potencial para nunca chegar à realidade. Se for para fazer esse caminho para a realidade, então você precisa da convicção, essa crença inabalável. Então, uma vez que você tem propósito, uma vez que você tem essa convicção, agora você está pronto para formular uma visão. E visão é você ter um propósito claro acerca do futuro. O que seria visão? Por exemplo, uma semente. Se eu tivesse aqui uma semente e eu perguntasse para você: o que é que você vê na minha mão? Você poderia dizer: eu vejo uma semente. Já a pessoa de visão, ela olha para aquela semente e ela vê o potencial de no futuro aquela semente se tornar uma árvore. Já uma pessoa com muita visão, ela enxerga não só uma árvore naquela semente, ela enxerga um bosque cheio de árvores. O que é visão? Visão é a capacidade de você poder enxergar o que pode ser. Visão é você falar assim: eu estou vendo o potencial, o que vai ser no futuro, o que pode acontecer lá na frente. Então, não é bom o suficiente você estar convicto apenas do que pode ser. É necessário enxergar no abstrato. O líder, ele precisa enxergar o abstrato, porque o líder, de fato, que é efetivo, ele vê no espiritual, ele vê no abstrato, ele vê no intangível e ele consegue então materializar no físico aquilo que ele viu no abstrato. Isso é um poder de visão. Só visão consegue fazer isso, porque não se esqueça, afinal de contas, visão é a capacidade de enxergar o que poderia ser. E quando você então tem uma visão, você começa a ter então paixão. Porque não tem visão que não toca as emoções. A visão mesmo, a visão efetiva, ela toca com o teu emocional, ela envolve entusiasmo. E esse entusiasmo, essa paixão se torna então a tua força motriz. Por quê? Você vai precisar de uma força motriz muito grande em relação a uma causa ou uma visão que você tem. Porque a prova da paixão é a busca.
Para pensar nisso. A pessoa pode ter uma visão, isso pode ser excelente, mas se ela não tiver paixão, ela não vai sair da inércia, ela precisa entrar em movimento. E a prova que ela é uma pessoa apaixonada, a prova que ele é um líder apaixonado é a busca, é o movimento, é a corrida, é a luta, é a briga. Não tem como você liderar sem envolver emoções. Você não deveria estar apenas disposto a viver pela visão. A pessoa que é apaixonada, ela não é uma pessoa que simplesmente fala, eu vivo por essa visão. A pessoa apaixonada, ela morre por aquela causa. Isso é paixão. Paixão é quando você fala, eu não consigo viver se eu não cumprir isso. Isso aí é inspiracional, que nos leva à quinta fase desse percurso do líder, que é inspiração. Então, até o último ponto, a liderança tem a ver com o processo interno do líder. Eu falei aqui, começando com propósito interno, entrando então para a convicção interna, indo então para a visão interno, manifestando-se com paixão interno, porém, inspiração agora é externo. É só na quinta fase que nós vemos isso indo para fora, porque o processo do líder, ele é de dentro para fora. Então, até o último ponto, a liderança tem a ver com o processo interno e não como angariar seguidores. Todo mundo está pensando, se eu vou ser um bom líder, eu tenho que angariar seguidores. Seguidores serão a consequência de um processo interno bem feito. Por quê? Porque liderança não é gestão. Liderança não é controle. Liderança é influência. E se você inspira, você influencia. Inspiração é quando a decisão de seguir o líder do ponto A para o ponto B veio do seguidor e não do líder. Porque se parte do líder, ele está exercendo o poder ou a dinâmica de poder na qual ele tem autoridade. Vulgo carteirada. Então, para pensar. Inspiração é quando o liderado fala, meu líder, para onde é que nós estamos indo? Eu vou. E não o líder fala para o liderado, eu não quero saber, você cala tua boca, você pega tuas coisas e nós vamos para lá. Não. Inspiração parte do seguidor para o líder, porque um trabalho interno já foi feito e agora existe a manifestação daquilo que é uma realidade interna. A pessoa inspira, a pessoa influencia. Então, Theo, qual seria a tua definição de liderança? Você está pronto? Eu vou finalizar com isso aqui. Liderança é a capacidade de influenciar outros através da inspiração. Essa é uma definição bem rápida. Agora, se nós formos destrinchar essa definição, eu diria: liderança é a capacidade de influenciar outros através da inspiração, que foi motivada por uma paixão, que foi gerada por uma visão, que foi produzida por uma convicção e que foi incendiada por um propósito. Por isso que eu creio que liderança é tão efetivo, uma vez que ela é feita da maneira correta. Começando com propósito, até convicção, até uma visão ser articulada para produzir então paixão e finalmente inspiração. Deus te abençoe e que você cresça como líder. Nos vemos no próximo episódio.